Graça e paz. O Homem Espiritual, de Watchman Nee, capítulo 3, volume 2, A Obra Espiritual. Editora Betânia, resumo Pastor William. O maior pecado do crente é viver para si mesmo, procurar ser cheio do Espírito Santo para a sua própria felicidade individual. O dom que Deus lhe deu é para a edificação dos irmãos. É para fazer a vontade de Deus e não para satisfazer suas necessidades próprias. E quando trabalhamos para Deus e não para nós mesmos, teremos abundância sempre. Quando um crente permite que a vida do seu espírito flua livremente em direção aos outros, não somente salvará e edificará os outros, mas também edificará a si mesmo. Ele ganha ao perder-se a si mesmo pelas outras pessoas. Todos os filhos de Deus são servidores de Deus, tendo cada um recebido um dom de Deus para usar em benefício dos seus irmãos. O poder espiritual. Temos que desejar ser cheios do Espírito Santo em nossa experiência, para que tenhamos o poder para sermos testemunhas eficazes de Cristo. E assim derrotaremos Satanás. Precisamos, porém, saber qual é o motivo para querer o poder do Espírito Santo. Se o motivo não é de Deus, não obteremos o poder. Enquanto nossa carne não morrer, o Espírito Santo não descerá sobre o espírito do homem. Ser cheio do Espírito Santo vem após nossa identificação com a cruz, depois que a cruz tiver feito o seu trabalho em nós. Só depois que o crente condenou de verdade a sua carne e começa a andar segundo o Espírito, é que receberá o poder real de Deus. Todo cristão precisa ser inundado pelo poder celestial, pois a eficácia do seu trabalho depende disto. Ao buscar o poder do Espírito Santo, devemos permitir que Deus elimine de nossa vida qualquer coisa pecaminosa, injusta ou duvidosa. Como sabemos se recebemos o poder celestial? Resposta: quando o nosso trabalho apresentar um fruto abundante. O obreiro que vai dirigir uma reunião precisa estar livre de preocupações, para que o Espírito Santo possa usá-lo livremente. Se preciso, ele necessita preparar-se antes, orando e louvando a Deus, antes de transmitir a mensagem de Deus ao povo. Uma reunião espiritual é a comunhão de um espírito com outros espíritos. Por isso, o dirigente deve ter um espírito livre para o Espírito Santo, de forma que seja capaz de liberar o espírito da congregação e então pregar a mensagem. Ele deve manter seu espírito continuamente aberto para que o poder flua livremente de seu espírito. O início da obra espiritual. Para iniciar uma obra espiritual, é preciso ser enviado pelo Senhor, pois a obra é dele. É o Espírito Santo que nos ensina e controla tudo. Nosso papel é o de obedecer a ele, seguindo suas orientações através da intuição do nosso espírito, e não seguir as inclinações da nossa inteligência, razão ou desejos. Todas as obras que Deus nos manda fazer são reveladas pela intuição do nosso espírito. Portanto, em todos os trabalhos, os cristãos devem esperar em Deus até que recebam a revelação da sua intuição. Deus nos dá a força necessária para a execução da sua obra, e não devemos ir além da força que o nosso espírito tenha, para que não venhamos a usar a própria força natural da nossa alma. Um excesso de trabalho nos impede de andar conforme o Espírito e nos incapacita para conseguir um verdadeiro resultado espiritual. A obra de Deus só pode ser realizada por crentes crucificados em Cristo. É Deus que a realiza através do Espírito do crente.
o objetivo da obra espiritual. A obra espiritual tem como objetivo vivificar o espírito humano, ou edificar a vida do espírito. O pecador necessita que seu espírito seja ressuscitado, enquanto que o crente necessita que sua vida interior seja mais abundante, de modo que ele cresça espiritualmente. É vital receber a vida de Deus, pois esta nova vida capacita a pessoa a conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, nosso trabalho precisa estimular o conhecimento intuitivo de Deus no interior do homem. Nosso trabalho precisa estimular o conhecimento intuitivo de Deus no interior do homem. Confiamos exclusivamente no poder do Espírito Santo para vivificar o espírito humano, pois não basta apenas auxiliar a mente da pessoa para que ela entenda, excitar sua emoção ou influir em sua vontade para que ela tome uma decisão. É Deus quem derrama a sua vida através do nosso espírito. Precisamos suplicar a Deus que nos revele a natureza e grandeza da sua obra para conosco, pois o objetivo de Deus é regenerar o espírito do homem e dar-lhe a vida da ressurreição. Por isso, nossa obra deve transmitir a vida de Deus aos homens. Se trabalhamos por meio da revelação do Espírito Santo e através da sua força, nossos ouvintes serão convencidos e vivificados no Espírito. A responsabilidade dos cristãos é, portanto, apresentar seus espíritos a Deus como recipientes e entregar à morte tudo o que pertence a eles mesmos. Assim Deus poderá usá-los para a salvação dos pecadores e a edificação dos santos. Os objetivos da obra espiritual. Uma obra iniciada no Espírito pode deixar de ser espiritual, pois quando Deus abandona uma obra, o cristão não deve prossegui-la com seus próprios meios. O obreiro cristão deve observar qual a parte do seu trabalho que é abençoada pelo Espírito Santo. Então, deve cooperar com ele e seguir a corrente do Espírito Santo. Porém, todo trabalho que oprima a vida espiritual e que não consegue expressar a vida do Espírito, tornou-se um obstáculo e deve ser encerrado. Quando a obra cristã se torna um peso, fazendo com que a pessoa esteja tão ocupada com a obra que não tem tempo para estar com o Senhor, ela precisa ser modificada, pois nosso trabalho deve ser produto da nossa comunhão com o Senhor. Toda obra deve ser feita com alegria, como um transbordamento da vida do Espírito.